Olá, meu amado ouvinte, minha amada ouvinte. Eu quero fazer um convite a você para uma leitura bíblica em Êxodo 15, do versículo 1 ao versículo 21. E quero dizer a você com essa leitura do Cântico de Moisés, celebração da vitória conquistada na caminhada. Meus queridos, as experiências de alegria após uma experiência de vitória ou triunfo são acontecimentos que podem ser observados frequentemente. Conseguir aquilo pelo qual se luta é algo que traz manifestações espontâneas de felicidade, tais como cantar, gritar, rir, levantar os braços, cerrar os punhos, pular e muito mais. As vitórias que Deus concede ao seu povo, mais do que em qualquer outra circunstância da vida, são ocasiões nas quais os viva de júbilos precisam ser vistos como sinal de sincera gratidão pelos feitos de Deus na vida daqueles que o amam. Essa foi a experiência de Moisés e dos israelitas após a travessia do Mar Vermelho. Que motivação teve o povo para louvar a Deus? Qual era a esperança de Moisés quanto à terra prometida? Como foi expresso o louvor de Miriam e das outras mulheres? O tema do cântico é a salvação do Senhor. É o mais antigo e famoso cântico dos israelitas. O cântico está dividido em duas partes. Os versículos 1 a 12 descrevem o êxodo, isto é, as vitórias sobre as tropas de Faraó. A segunda parte, dos versículos 13 a 16, apresentam a conquista de Canaã, ou seja, a vitória sobre os reis de Canaã. Nesse texto que celebra a vitória conquistada na caminhada, podemos destacar os seguintes ensinamentos. Em primeiro lugar, Deus conduz o seu povo em triunfo. O impossível acontece. Cerca de 600.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças, têm diante de si as águas do mar e atrás as tropas de Faraó. É impossível escapar. No entanto, o Deus que os tirou do Egito é o Deus dos impossíveis. No texto que eu convidei a vocês para fazer a leitura, Moisés apresenta dois motivos especiais para o louvor. No versículo 1, o que Deus diz: cantarei ao Senhor, porque ele triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. No versículo 3, ele declara o que Deus é: o Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Em seu cântico, Moisés reconhece que a vitória é de Deus. Ele é quem conduz o povo de sua escolha ao triunfo. Aqui, o ego é esquecido, as circunstâncias são deixadas de lado, e um só é o centro de todo louvor, e esse é o próprio Senhor, no seu caráter e em suas obras. A visão do passado e do futuro é uma visão de triunfo. Até o versículo 12, Moisés canta as vitórias de Deus no Êxodo. A partir do versículo 13 até o versículo 18, o triunfo sobre os reis de Canaã. Nós somos o povo de Deus, queridos, em marcha. Estamos numa peregrinação e enfrentamos obstáculos, inimigos, pressões, oposições, perseguições. Mas é preciso ter plena certeza de que Deus está dirigindo a vida de seu povo. E esse precisa apresentar-se diante dele com cântico de louvor e gratidão, porque esta é a linguagem de um povo resgatado que celebra a vitória do próprio Deus sobre os seus inimigos. O apóstolo Paulo, diante das dificuldades que enfrentava no ministério, declara: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. 2 Coríntios 2,14. Mas em Romanos 8,37, o apóstolo Paulo diz que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Podemos ter a certeza de que Deus nunca falhará e nunca falhou. Podemos descansar nele, porque os seus feitos do passado nos garantem que ele continuará agindo em favor dos seus escolhidos. Ele não mudou e nunca mudará. Hebreus 13, versículo 9 nos diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Em segundo lugar,
Deus frustra os planos dos homens para conduzir o seu povo em triunfo. Deus frustra um a um dos planos dos inimigos. O faraó do Egito deixou os israelitas saírem, porém, o seu plano era persegui-los e alcançá-los. O versículo 9 revela qual era a intenção dos inimigos. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Então esse era o plano de Faraó, já que estava certo de que tudo aconteceria como havia planejado. No entanto, Deus frustra os seus planos, utilizando-se do Mar Vermelho para mostrar que ele dirige e controla a história. O Cântico de Moisés está centralizado em Deus e em tudo aquilo que ele fez, demonstrando seu poder e propósito. Moisés não fica impressionado com o que fez, mas com o que Deus fez, destruindo por completo o exército raivoso que vinha para devorar e levar de volta para o cativeiro. Não foi contra Moisés, nem mesmo contra os filhos de Israel que o faraó lutou. Foi contra Deus. Por isso foi aniquilado. Na grandeza da sua experiência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolhos. Versículo 7. Isso nos faz lembrar, queridos, meus queridos ouvintes, que não são apenas os planos dos ímpios que Deus frustra, mas também os planos de seus filhos, porque nem sempre os nossos caminhos são os caminhos de Deus. Nem sempre o que planejamos fazer é o que Deus quer que façamos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, nos diz Provérbios 16:1. Em todos os nossos empreendimentos, Deus precisa estar à frente. Não podemos blasfemar contra Deus quando alguns dos nossos planos são frustrados. É por essa razão que o apóstolo Tiago declara: em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. A semelhança daqueles que, nos dias do profeta Malaquias, perguntavam se valia a pena servir ao Senhor, muitos cristãos, ao observarem a prosperidade dos ímpios, faz a mesma pergunta. Os ímpios prosperam, vão de vento em popa, e Deus não os impede nem os frustra, dizem muitos. É preciso lembrar que chegará o dia quando Deus definitivamente frustrará os desígnios dos ímpios. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Malaquias 3:18. Mas, em terceiro lugar, Deus não se confunde com os deuses criados pelos homens. Os egípcios e os moradores de Canaã tinham seus próprios deuses. Os israelitas conviveram com a religião pagã do Egito por cerca de 400 anos e conviveram com a idolatria e as superstições ali reinantes. O Cântico de Moisés vem reforçar na mente e no coração dos filhos de Israel que nenhum dos deuses criados pelos homens é semelhante ao Deus que os libertou do Egito e que os fez passar a pé enxuto pelo Mar Vermelho. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera maravilhas? Versículo 11. A pergunta que Moisés levanta revela a singularidade de Deus. Todos os sinais que os magos do Egito fizeram na tentativa de mostrar que os seus deuses eram tão poderosos quanto o Deus de Moisés foram frustrados, foram inúteis. Eles não puderam tirar as tropas do faraó na fúria do mar. Os reis de Canaã, vendo e ouvindo o que Deus estava realizando em favor do seu povo, estremeceram, ficaram em grandes agonias e perturbados e cheios de temor.
foram tomados de grande pavor, conforme nos dizem os versículos 14, 15 e 16. Tudo isso revela que Deus não pode ser confundido com outros deuses. Leia na sua Bíblia o Salmo 115, porque o Salmo 115 mostra que Deus é todo-poderoso e está sempre trabalhando em benefício de seu povo, enquanto que os ídolos dos pagãos, embora sejam bem visíveis, não têm poder algum, são ídolos vãos. As muitas religiões com seus deuses têm afrontado o Deus verdadeiro. São pessoas que se esquecem da impossibilidade de representar o Deus vivo e verdadeiro com imagens, com objetos e até mesmo com ideias. Observa-se que, com muito fervor e dedicação, milhares de pessoas se reúnem para a adoração de seus deuses. Gastam muito dinheiro em seus rituais e passam horas cantando, dançando e oferecendo os seus sacrifícios. E a igreja, como tem manifestado vida de louvor a Deus? O cântico de Moisés é cheio de fervor. O cântico de Moisés é cheio de alegria. O cântico de Moisés é cheio de entusiasmo e reconhecimento dos feitos de Deus. Cada cristão tem motivos suficientes para louvar a Deus pelos seus atos. Tudo que Ele é, tudo que Ele tem feito por nós, deve nos impulsionar ao louvor da sua glória. O versículo 2 nos diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Meus queridos, se Deus frustra os planos dos homens, como explicar a prosperidade dos ímpios? Que fatos concretos na vida da igreja têm evidenciado que Deus conduz o seu povo em triunfo? Deus pode operar sinais e maravilhas? Explica aí, converse consigo mesmo, converse com a sua família. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém. Aqui é o pastor Fernando Costa. Um grande abraço para você e um grande abraço para toda a sua família.